Muito bem, amigos, quando estamos estudando sobre a fonte da vida, temos que falar de Jesus. E ao falarmos de Jesus, a lição de quarta-feira nos fala sobre a rejeição da fonte da vida. É estranho que as pessoas precisem de vida e rejeitem a vida. Ninguém, em sã consciência, rejeita o momento de se ser salvo. Que pessoa que estaria numa situação delicada, no incêndio, e o bombeiro dizer a ele, estenda a mão e eu te salvo. Ele diz, não, eu não quero. Seria morte certa. Que pessoa estaria se afogando e alguém estende a mão e diz, segure minha mão, segure nessa boia. E a pessoa diz, não, eu não quero. E a pessoa então se afoga e morre. Então rejeitar a fonte da vida seria realmente uma ignorância muito grande. Mas quando lemos o Evangelho de João, nós encontramos ali pessoas rejeitando Jesus Cristo. O eu sou é mostrado como sendo rejeitado por várias pessoas. E se tornam, então, narrativas tristes daqueles que rejeitaram Jesus. O próprio povo de Jesus rejeitou Jesus. Ellen White diz que, como o diabo não conseguiu vencer Jesus em muitas situações, ele resolveu com seus demônios atacar o povo escolhido de Deus, ou seja, aqueles que eram da própria nação de Jesus. E eles então tiveram êxito, porque as pessoas não acreditaram em Jesus. Foram longe demais e acabaram perdendo, assim, o compasso da salvação. Nós vemos que Jesus teve muitos que acreditaram nele. Os gregos, quando Jesus estava num certo local, os gregos vieram ver Jesus. E Jesus Cristo disse, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. E eles ficaram impressionados com a verdade assim que encontraram em Jesus. A mulher Ciro-Fenícia procurou Jesus e disse, a minha filha está endemoniada. Eu preciso que o Senhor cure minha filha. E Jesus já disse, eu vou pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E a mulher disse, os cachorrinhos comem das migalhas, Senhor. Eu só quero uma migalha. E Jesus disse, grande é a tua fé, mulher. Vai que tua filha já está curada. Depois Jesus foi aceito pelas pessoas que estavam em Samaria. A mulher samaritana chamou a cidade inteira. E a cidade aceitou. Jesus disse, o Senhor é realmente o Filho de Deus. Jesus curava as pessoas e os fariseus criticavam Jesus pelo mais simples ensinamento. Se Cristo falava de uma bem-aventurança, eles criticavam Jesus. Se Cristo curava um cego de nascença, eles criticavam Jesus. Se Jesus perdoasse os pecados de alguém, criticavam Jesus também. Se ele expulsava um demônio, eles diziam, está expulsando por Belzebu, o maioral dos demônios. E dessa forma, eles rejeitaram a fonte da vida. Se Jesus estivesse morrendo e não houvesse ninguém para mostrar que aceitava Jesus, Jesus poderia morrer até em grande tristeza. Mas ali na cruz, um homem do lado de Jesus disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, no meio do sofrimento, disse para aquele homem, em verdade te digo hoje que você estará comigo no paraíso. Ali estava uma alma salva. Se no mundo inteiro só tivesse aquela pessoa, teria valido a pena Jesus morrer na cruz. A rejeição de Jesus aconteceu porque as pessoas não aceitaram as suas palavras, duvidavam dos seus ensinamentos. Por isso, eles não conseguiram enxergar em Jesus o Filho de Deus. Nesses tempos modernos, nós temos grande dificuldade de que as pessoas acreditem em Jesus e na palavra de Deus. As pessoas hoje querem provas, por isso primeiro questionam, primeiro duvidam, e depois então querem provar se Jesus é verdadeiro ou se a Bíblia é verdadeira, através de experimentos assim científicos, históricos, psicológicos, arqueológicos, filosóficos e por aí vai. Se a Bíblia ou se Jesus passar por todos esses questionamentos, aí então eles dizem, vamos acreditar, mas vamos continuar testando a veracidade tanto de Jesus como o Messias, como da palavra que eles chamam palavra de Deus. As pessoas primeiro levantam as dúvidas antes de crer. Por isso, as pessoas rejeitam a salvação, rejeitam Jesus. Muitos ignoram o bem que Jesus e a palavra têm feito neste mundo. Um arqueólogo passou por uma tribo africana e viu um homem lendo a Bíblia. Ele foi ensinado a ler a Bíblia. Aquele arqueólogo disse, o que você está lendo? Eu estou lendo a Bíblia, Senhor.
Mas você lendo a Bíblia, esse livro já foi assim descartado pelas pessoas mais inteligentes do mundo. Não precisa ler esse livro, não. E então aquele homem que estava lendo a Bíblia levantou os olhos das páginas da Bíblia, olhou para ele e disse: o senhor não acredita na Bíblia? O arqueólogo disse: não, claro que não. As pessoas inteligentes e cultas deste mundo não acreditam mais na Bíblia. Então aquele homem disse: doutor, o senhor está vendo aquele caldeirão grandão no meio ali da tribo? Sim, estou vendo. Então, naquele caldeirão, a gente cozinhava pessoas para a gente comer na janta à noite. E se não fosse a Bíblia, o senhor estaria dentro daquele caldeirão agora. Agradeça a Deus e a Bíblia, que mudou o nosso comportamento, mudou a nossa natureza e mudou também o nosso apetite. Tudo graças a Jesus e à Bíblia. O arqueólogo estremeceu, tomou o rumo dele e foi-se embora, pensativo no que aquele nativo havia dito. O bem que a palavra de Deus tem feito ao mundo é muito grande. Dentro de um ônibus, um homem sentado do lado de outro, um deles olhou pela janela e disse: olha, e uma igreja, outra, mas como tem igreja nesse mundo? Para que isso aí? É melhor abrir um bar, uma danceteria, em vez de abrir uma igreja. O homem olhou para ele e disse: meu amigo, o senhor sabe quem sou eu? Não, nunca vi o senhor. Pois eu vou dizer para o senhor: eu fui um criminoso. Eu já matei pelo menos umas 10 pessoas. Eu era um matador de aluguel. Mas um dia Jesus entrou na minha vida, a palavra de Deus entrou na minha vida, e eu fui transformado. E foi entrando numa igreja. Eu entrei para roubar uma igreja. E outra vez eu entrei para matar uma pessoa dentro da igreja. Eu ouvi a pregação, a palavra de Deus entrou no meu coração e eu me converti. Já paguei meu débito com a sociedade. Eu fiquei 35 anos preso. E eu saí. Entrei com 17. Eu estou saindo agora com 52. Mas vou dizer uma coisa para o senhor. Se não fosse uma igreja, o senhor teria uma arma enfiada, o cano na sua boca nesse momento. E eu não teria nenhum receio de apertar o gatilho. Agradeça muito a Deus eu ter me convertido. Senão, o senhor estaria em maus lençóis nesse momento. O homem olhou para o outro, estremeceu, deu sinal no primeiro ponto e desceu assustado. É uma verdade. O que a Bíblia, o que Jesus faz na vida das pessoas é uma transformação. E a pergunta número 6 diz assim: como relatórios dos 10 espias e de Josué e Caleb mostram diferenças na crença em Jesus e na palavra de Deus. Diz assim o texto de Números 13, 23 em diante. Depois dessas coisas, foram os espias até o vale de Escol e retiraram dali um ramo de uva com um cacho. E trouxeram 2 homens, trouxeram o cacho de uva pendurado em uma vara. E eles voltaram de espiar a terra no final de 40 dias. E carregavam assim todos os frutos, romãs e figos. E voltaram e se apresentaram para Moisés e Arão. E diante de toda a congregação dos filhos de Israel, e deram notícias dizendo, mostrando os frutos da terra. E contaram e disseram: nós fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente é uma terra que mana leite e mel. E este é o fruto dessa terra. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Enaque, gigantes monstruosos, os amalequitas, que habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus e os amorreus, que habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto do mar. E então Caleb fez calar o povo perante Moisés, e disse: certamente subiremos e possuiremos essa terra em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que subiram com Josué e Caleb disseram: não poderemos subir contra ela, porque os homens que moram lá são gigantes. E eles infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Vimos ali também gigantes, e éramos aos nossos olhos como se nós fôssemos gafanhotos. E desanimaram o povo. Como esse relatório desses 10 espias contrastou com o relatório de Josué e Caleb. E como isso mostra como as pessoas podem rejeitar ou aceitar Deus e Jesus.
A diferença foi mostrada no fato de que os 10 espias não confiaram em Deus e em suas promessas, enquanto Josué e Caleb tinham fé e plena certeza da vitória. No tempo de Jesus, as pessoas olhavam para baixo, não olhavam para cima, para a vida eterna. Os espias estavam olhando para baixo e sentiram-se desanimados diante da tarefa de conquistar a terra. Não confiaram em Deus e acabaram sendo derrotados por si mesmos. O maior inimigo deles foram eles mesmos. Se tornaram derrotados. Josué e Caleb eram vitoriosos porque acreditavam no poder de Deus. Jesus Cristo foi rejeitado porque as pessoas, mesmo vendo todos os milagres, não acreditaram que ele poderia dar-lhes a salvação. Deus nos abençoe. Possamos continuar crendo em Jesus, para que possamos sermos vitoriosos e não fracassados espirituais. Deus abençoe a todos. Fica com Deus.